Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui a saga do Homem-Aranha, a edição 1 da saga, o início da espetacular fase de Roger Stern. Alguém está matando todos eles. Essa frase aqui tem tudo a ver com a história de uma edição que tem aqui dentro desse encadernado, né? É uma edição aqui que vai envolver vários assassinatos, né? E vai, obviamente, ter aí o nosso aracnídeo, né? O amigão da vizinhança aí envolvido nessa trama aí de vários crimes, ok? Para ele resolver e tentar impedir novos assassinatos. Tá aqui essa capa, uma bela capa, né? Bonita, belíssima capa. Temos aqui a lombada, a saga do Homem-Aranha, ok? Marvel, a edição 1 aqui, né? A contracapa, temos mais uma arte aqui também. O amigão da vizinhança de Casa Nova, né? Tá aqui um texto, vou mostrar, vou aproximar, caso vocês queiram pausar e ler. São 144 páginas, né? Do espetacular Homem-Aranha, 43 a 46 e Amazing Spider-Man, né? 206 a 208. Ok? Vamos dar uma olhadinha nesse quadrinho por dentro, vamos ver como é que ele tá. Bati um pouquinho aqui na câmera, mas não tem problema. Vamos lá? Vamos ver esse quadrinho por dentro, vamos ver como é que tá. Tá bonito, olha só. Esse vermelho, branco e azul, né? As cores aqui, belíssimas aqui, esse contraste de cores muito bonitas aqui. Tá aqui o nosso sumário, que já tá aqui fazendo parte da capa, capa cartão, né? Papel offset de boa qualidade, tá? Temos um texto aqui também. Belas artes do Homem-Aranha, mais uma arte aqui do Homem-Aranha. Tá aqui os envolvidos, né? O Roger Stern, o Marv Wolfman, o Steve Leialoha, não sei falar esses nomes direito, enfim, o Dennis O'Neil, o Mark Greenwald, o Jim Shooter. Temos a arte aqui, esses são os roteiristas, tá? São vários roteiristas aqui. O Mike Zeck, aqui já são os desenhistas. Nós temos o Mike Zeck, o John Barney, o Steve Leialoha, que no caso é o desenhista dessa capa aqui, o Al Gordon, Mari Severin, né? Jim Mooney e John Romita Jr. Olha, sei, mais um time aqui de arte finalistas, né? Entre eles o Pablo Marcos, o Al Gordon, o Jen Day, enfim, e vários, as cores também, coloristas, vários outros coloristas aqui, Ben Sen, Petra Goldenberg, entre outros. É um time grande aqui de gente envolvido nesse encadernado, ok? A introdução por Dennis O'Neil, bacana essa introdução, legal de ler também. Ela é extensa, mas é bem bacana de ler. E aí nós temos a nossa primeira história que vai se iniciar aqui, ó. Tá aqui a capa da primeira história, né? Uma capa do John Barney e do Joseph Rubenstein. Nós temos aqui roteiros do Roger Stern, desenhos do Mike Zeck, tá? E a arte final do Steve Mitchell. Nós temos aqui o Peter Parker estudando com um amigo, né, fazendo experimentos na faculdade, né, na faculdade Empire State, né, lá em Nova York, quando esse laboratório onde eles estão é invadido por bandidos, né, que acabam fazendo eles de refém, estão atrás interessados ali em um produto químico, né, que se chama neoatropina, e eles só querem isso, né? O Peter ainda tenta provocar um acidente químico ali no laboratório para tentar distrair eles, mas eles acabam fugindo, né? E ele então tenta ir atrás deles como Homem-Aranha, mas a polícia chega e ele é obrigado a ficar ali para dar o interrogatório, né? Para fazer um interrogatório ali, e ele então parte então seguindo esses bandidos, afinal de contas ele jogou o seu rastreador aranha, né? Ele consegue persegui-los ali e achá-los em um estúdio de moda, né, que pertence a um estilista ali, e lá dentro nós encontramos os bandidos, né, que assaltaram, que roubaram lá esse produto químico, e a líder deles que se chama Belladonna, né? E ela está ali para se vingar, dizendo que esse estilista roubou vários outros estilistas, roubou a obra deles, né? E agora estava ganhando dinheiro à custa dessas obras roubadas, né? Desses desenhos, né?
roubados ali. O Homem-Aranha luta com esses bandidos ali, mas acaba sendo surpreendido por um gás soltado pela Belladonna, né? Esse gás, obviamente, foi produzido exatamente por aquele produto químico que foi roubado, né? E eles então acabam saindo ali livremente, tranquilamente, com o Homem-Aranha totalmente atordoado por conta do gás, né? E ainda recebe um esporro aqui, o cara que ele salvou, que ele ajudou, fica revoltado com ele, né? Porque ele acabou destruindo parte, a luta acabou destruindo parte do estúdio, né? O Peter volta para a redação, né? Ali do Globo Diário, ele não está mais trabalhando no Clarim Diário, nesse momento aqui, né, do Homem-Aranha. O Peter Parker não está trabalhando mais com o JJ, né, está agora no Globo Diário, né, e de lá, né, a gente vai ver que ele tenta conciliar trabalho, a vida amorosa, os estudos, realmente a gente vê um pouco assim da vida social também do Peter Parker, até que ele tem a conclusão ali de que pode ser que aconteça que a Belladonna vá até o evento onde exatamente aquele estilista vai produzir um evento de moda. E aí o Peter vai como fotógrafo ali, se oferece para ele como fotógrafo, então ele acerta no alvo, porque exatamente a Belladonna acaba invadindo esse desfile de moda e cometendo saques, roubando as joias das pessoas, né? Relógios, ou seja, ela está ali para furtar, além de destruir todas as roupas criadas ali, desenhadas por esse estilista, né? E o Homem-Aranha volta a lutar com esses bandidos, né? Agora ele faz uma máscara para ele com as próprias teias ali, e aí ele começa a lutar, só que ele acaba novamente sendo surpreendido pela Belladonna, porque esse produto Belladonna, que foi gerado por esse produto químico, né, que dá o nome à vilã, por sinal, ele também seria usado em exames de vista, né, e aí ele estava se adaptando ao escuro, as luzes tinham se apagado, tinham queimado, e quando as luzes se acendem, ele se vê atordoado ali, e mais uma vez a Belladonna acaba fugindo. E assim termina a nossa primeira história. A nossa segunda história, temos aqui a capa, né, por Al Milgrom. Temos aqui os roteiros do Roger Stan, desenhos do John Byrne e do Jenny Day, ok? Jorge Russos nas cores. Nós vamos ver aqui um JJ esquecido, atordoado, abalado, né? Alguém que perdeu a memória, está completamente desorientado ali. E alguns dizem que a culpa teria sido do Homem-Aranha, da perseguição dele, de tanto que ele perseguiu o Homem-Aranha, ficou obcecado e acabou perdendo o juízo. Mas aí tudo explicado aqui de que não foi isso. Foi esse sujeito aqui, ó, que se chama o Jonas Howard, ele criou um equipamento aqui, né, que com raios, né, mentais ali, que ele acaba então controlando a mente das pessoas, fazendo com que as pessoas fiquem agressivas, né? Esse raio que ele usa, esse equipamento com essas ondas magnéticas, digamos assim, ele acaba afetando o humor das pessoas, foi o que provocou esse colapso no JJ, né? E aí nós temos um JJ ali controlado por ele, né? E aí nós vamos ver aqui, né, mais um pouco dessa vida pessoal do Peter. O Peter chega no Clarim Diário, ele visita os seus amigos, né, para ver como é que estão as coisas, e lá ele encontra todo mundo ali brigando um com o outro, a vias de fato realmente, e isso é exatamente efeito do equipamento, né, desse equipamento que está mexendo com a mente das pessoas, com o humor das pessoas, criados por esse Jonas Howard aqui, né? E aí até o Peter fica mais agressivo ali, né? E aí ele percebe que tem algo estranho, algo errado, e ele vai começar então a investigar tudo isso, ele vai sentindo ali os pulsos desse equipamento, até porque ele tem esse sentido de aranha, né? E ele então descobre esse equipamento que está aqui de uma forma ampliada para tentar afetar a cidade inteira, né? E aí ele vai tentar destruir esse equipamento, ele vai enfrentar esse Jonas Howard, que usa um capacete para proteger a própria mente dele, porque senão ele também vai sofrer os efeitos desses raios magnéticos aí, e ele luta com ele, afinal de contas, esse Jonas Howard, ele não tem poder nenhum, mas o Homem-Aranha está completamente assim, desorientado, né? Só que aí ele vê que esse equipamento funciona a energia elétrica, e ele então vai destruir o quadro de energia. Nesse mesmo momento, o JJ consegue se livrar, e ele puxa um plug ali que estaria sendo simplesmente uma secretária eletrônica, mas na cabeça dele foi ele quem
provocou esse blackout todo. E aqui a gente vai ver também que o JJ, a gente vai ver que ele, ao acordar, né, a recobrar um pouco a consciência, ele continua torcendo contra o Homem-Aranha, fica ainda achando que o Homem-Aranha é uma ameaça, né? E aí, mesmo ele sendo salvo, mesmo né, vendo que o Homem-Aranha prendeu esse sujeito aí, ele quase leva um tiro, afinal de contas o Jonas Howard está armado ali, tenta atirar no Homem-Aranha e quase acerta no JJ, e o JJ tenta culpa ele, ataca ele, fala que vai voltar para o Clarim Diário, e colocar como na capa que o Homem-Aranha é o inimigo público número 1. E aí termina a nossa segunda história. Tá aqui a capa, né, do Al Milgrom e do Joseph Homestead, que é a mesma aqui, né, da capa desse encadernado, é a capa dessa edição aqui, onde nós vamos ver aqui um Homem-Aranha, né, patrulhando a cidade. Vai lá embaixo, ele vê um velório. Nós temos aqui o Marv Wolfman nos roteiros, o Steve Leialoha junto com o Marv Wolfman nos roteiros, né? A arte é do Alan Gordon e as cores do Ben Sam. E aí nós temos o Homem-Aranha vendo esse velório lá embaixo, vendo que um corpo entrou dentro de um prédio ali, e lá dentro desse prédio nós temos alguém discursando para vários criminosos, né? Esse cara se chama Malachai, ele é sobrinho de alguém que está querendo tomar o poder, porque o rei do crime, né? O rei do crime, sim, aquele rei do crime, aquele gordão, fortão, que enfrenta o Demolidor e também o Homem-Aranha por várias vezes, né? Ele agora quer ser o líder, já que o rei do crime se aposentou, né? O rei do crime se aposentou, esse sujeito misterioso, ele quer ser o novo rei do crime, o novo chefão da máfia de Nova York, e ele quer controlar todos os outros chefões. E ele mata o que seria o mais forte, não, o mais poderoso desses chefões, abaixo do rei do crime. Ele mata esse cara para provocar o medo dos outros. E cada um desses criminosos, eles vão ter que roubar uma estatueta, alguma obra de arte, algo assim, para poder prestar reverência a esse novo líder, para que eles não sejam mortos, né? Com exceção de um cara que está aqui, que vai enfrentá-lo, né? Nós vamos continuar vendo o Peter envolvido com faculdade, com vida amorosa, enfim. Ele acaba tirando foto, né, de uma festa lá, e não percebe que ele fotografou um assassinato, né? Ou seja, mais um chefão do crime morto ali. Ou seja, por isso todos eles estão sendo mortos, porque esses chefões do crime estão sendo mortos por essa figura misteriosa aí, que quer ser o líder total de Nova York da máfia, né? Ele vai ser confrontado por esse sujeito aqui, né? Ele vai tentar, então, ele se chama Alfred, ele vai então tá dizendo que quem vai ser o chefão da máfia de Nova York vai ser ele, não esse sujeito misterioso. E ele vai bater de frente com esse cara, ele vai realmente confrontá-lo ali, é o único desses chefes de máfia que vai ter coragem de confrontar essa figura misteriosa, né? E aí o Homem-Aranha, seguindo pistas, enfrentando pessoas, ele acaba descobrindo onde estaria, né, acontecendo essas reuniões, onde estariam acontecendo esses mandos e desmandos com relação a esses crimes que estão acontecendo dentro da máfia, né? E aí a gente vê que esse Alfred acaba fazendo uma emboscada com relação a alguns homens de um outro grupo de mafiosos. Ele rouba a estatueta que foi ordenado a ele que roubasse. No entanto, ele vai usar isso simplesmente para se aproximar e tentar matar, né, essa figura misteriosa. Esse Malachai, no caso, seria sobrinho dessa figura misteriosa. Eles acabam, então, o Homem-Aranha, ao ir a esse prédio, a esse lugar, ele acaba sendo aprisionado ali, né? Mais uma vez ele acaba caindo. Por quê? Porque alguém solta um gás, ele mais uma vez, pela segunda vez aqui desse encadernado, o Homem-Aranha acaba sendo derrotado por um gás, né? Ele fica tonto e acaba sendo acorrentado e colocado dentro de um caixão, onde ele vai ser conduzido aqui a um crematório, ou seja, vão cremar o Homem-Aranha vivo aqui, né? E ele está enfraquecido, ele não consegue ainda se livrar das correntes por conta do gás, e no final é revelado que o cara misterioso ali por trás de tudo isso, que quer ser o novo chefão de Nova York, é o Abutre, né? É isso aí, é o Abutre. E aí essa história vai ser em duas partes, vai ter a continuação aqui, ó, temos uma continuação, a capa por Alan Ewes, né? Aqui nós vamos ter os roteiros aqui do Roger Stan, os desenhos da Mary Severin e a arte final do Steve Mitchell e as cores do Greens Win. E aí nós temos o Homem-Aranha aqui sendo conduzido
para o crematório, o Abutre extremamente feliz, com o sobrinho Malachai dele ao lado, e vários chefões do crime que sobreviveram aqui também comemorando isso, né? E aí o Homem-Aranha lá dentro, ele se debate, o fogo faz com que ele desperte, né? Ele consegue sair do caixão, e lá fora o Alfred, ele vai confrontar ali o Abutre, eles vão começar a lutar um com o outro, vão começar ali a se enfrentar, e é nesse momento que o Homem-Aranha surge, ainda acorrentado, mas já com forças, acaba se livrando das correntes também. O ambiente pega fogo, porque o fogo do crematório vai se expandir ali pelo ambiente, né? E o Homem-Aranha, então, ele vai então salvar esses criminosos ali, né? Ele vai abrir um buraco no teto, salvar todos eles, mas claro, deixando todos eles presos para que a polícia possa levá-los. Enquanto isso, em um beco, né, o Alfred, ele ele vai sorrateiramente seguindo o Abutre e o Malachai, seu sobrinho, que fugiram, né, do fogo lá, e ele vai matar, o Alfred vai acabar matando o Malachai, o sobrinho do Abutre, que vai ficar extremamente enfurecido e vai espancá-lo quase que até a morte. Só não mata porque o Homem-Aranha chega ali e acaba livrando ele, né? E aí vai começar uma luta aqui incrível entre o Homem-Aranha e o Abutre, né? Por horas o Homem-Aranha vence, por horas o Abutre ele vai vencer, né? Ou seja, uma luta muito equilibrada entre eles ali, invadindo prédios, telhados, a estação central de Nova York, ou seja, realmente uma luta muito acirrada entre o Homem-Aranha e o Abutre aqui, né? E no final, obviamente, o nosso Aranha ele vai conseguir vencer porque o Abutre acaba se distraindo, não percebe um vidro e se choca com o vidro ali e acaba então sendo preso, né? Enfim, a nossa segunda história nós vamos ter a vingança de Mesmero. Mesmero é um personagem que já enfrentou os X-Men, enfim. Nós vamos ter aqui o espetacular Homem-Aranha e o Mesmero, né? E aí nós vamos ter aqui o Dennis O'Neil e o James Mooney nos roteiros, o Pablo Marcos nos desenhos, o Ben Sen nas cores, ok? E aí nós vamos ver aqui que o Mesmero agora ele tem um show, uma apresentação onde as pessoas vão assisti-lo, é um show, né, dele ali, onde ele controla as pessoas, daquele fazendo um homem imitar galinha, é realmente um show assim, meio que de mau gosto. O Peter Parker está assistindo junto com uma das suas pretendentes amorosas ali, né, só que ele percebe que tem algo errado ali, que o fogo vai acabar se expandindo, porque o Mesmero de forma descuidada, acaba fazendo, né, jogando algumas bolinhas pirotécnicas ali no palco, e essas bolinhas acabam incendiando a cortina. E ele então, mesmo com a roupa de Peter Parker, ele atuando ali, né, com seus poderes aracnídeos, ele acaba impedindo o incêndio. O Mesmero percebe que só quem poderia ver, Mesmero vê a teia do Homem-Aranha, mas não vê quem está jogando a teia. Mas, obviamente, ele deduz que é o Homem-Aranha e faz um anúncio ali em público, dizendo que se o Homem-Aranha estiver ali, é para passar mais tarde lá no camarim dele, que ele vai ter uma proposta financeira muito boa para o Homem-Aranha, né? E aí o Peter Parker precisando de ajuda e imaginando, né, pesquisando, vendo que o Mesmero não está mais na lista dos supervilões, olha só, ele se decide então trabalhar junto com o Mesmero para quem sabe ganhar uma graninha aí nesses shows, né, nessas apresentações, né? E aí ele vai, né, até o jornal primeiro, né, vai ver as suas atividades, quando ele vê um crítico de arte. Esse crítico de arte, ele acabou criticando muito esse show do Mesmero, e o Mesmero ficou muito, muito chateado, com muita raiva, e planeja então a morte desse cara. Então, controlando a mente dele, vai tentar fazer ele se suicidar, só que o Homem-Aranha salva esse cara. E olha que interessante essa parte da história aqui, porque o Homem-Aranha, ele se lembra, porque ele está na mesma ponte em que a Gwen Stacy morreu. Aí ele se lembra de que ao tentar salvar a Gwen Stacy, ele lança a teia e a teia pega na perna dela. E aí, na hora que a teia segura, dá um estancão e o pescoço dela quebra. Ele se lembrando desse momento aqui, ele não repete o erro, né, que acabou causando a morte da Gwen Stacy. Ele vai por debaixo do cara e pega o cara por baixo, evitando assim um estancão, né? Qualquer tipo de estancão que pudesse provocar a quebra do pescoço desse cara. E esse cara então acaba sendo salvo pelo Homem-Aranha e ele percebe que tem algo errado ali, né? Esse cara, né? Talvez o Mesmero tivesse alguma coisa a ver com isso aí. Então ele vai até o camarim, eles acabam se desentendendo ali os dois, né? Porque agora o Mesmero percebe que o Homem-Aranha não vai concordar com esses métodos de vingança dele, né? Ele leva mais
críticos de arte para dentro desse teatro e planeja então matar todos ali queimados vivos, né? Só que ele pega gasolina e vai provocar um incêndio para matar todos esses críticos de arte. São 3 ali e mais um Homem-Aranha. Só que o Homem-Aranha acaba se soltando, né? E no final aqui, obviamente, ele vai conseguir derrotar o Mesmer, né? E aí, esse é o grande ato aqui do Homem-Aranha, derrotando e prendendo o Mesmer e sendo aplaudido aqui pelos críticos de arte, né? Que vão considerar, obviamente, esse show que salvou a vida deles, o melhor show que eles assistiram na vida, né? E aí nós temos aqui uma próxima história com a capa do Frank Miller e do Bob McLeod. Nós temos aqui roteiros do Roger Stan, Mike Zeck nos desenhos e o Bruce Peterson na arte final. Nós vamos ver aqui a Ilha Ricker, de onde vai fugir aqui o Cobra, né? O personagem Cobra, esse vilão Cobra, ele vai fugir. O Peter Parker, ele vai até ao seu trabalho ali, né, a faculdade, ele está indo até a faculdade ali, né, para tentar estudar, complementar os seus estudos, os seus experimentos, mas recebe uma ligação do jornal onde ele está trabalhando, que é o Globo Diário, e ele recebe a notícia de que o Cobra teria fugido, né, e aí ele recebe a missão ali de tentar arrumar fotos desse Cobra, né, desse vilão Cobra. Ele volta da aula ali para alunos calouros, enfim, até que ele vai para a rua tentar cumprir a missão dele de fotografar o Cobra. E aí ele realmente encontra esse Cobra ali roubando já, né, praticando crimes, e eles acabam se enfrentando, confrontando um ao outro ali. O Cobra é um sujeito difícil de prender, realmente é muito escorregadio mesmo, né? Ele tem vários artifícios ali, gás, dardos, e o Homem-Aranha acaba sendo atingido por dardos ali. E mais uma vez nós vamos ver o Homem-Aranha tendo seus sentidos afetados. Desde a primeira história até essa aqui, em algum momento a gente está vendo o Homem-Aranha sendo afetado de alguma forma, né? Seja os seus sentidos, a sua mente, né? Ele acaba ficando atordoado aqui por esses dardos. E ele acaba sendo, a princípio aqui, logo derrotado assim, mas ele consegue logo se recuperar. A polícia vê os dois lá no alto do prédio e o comandante de polícia não quer nem saber se o Homem-Aranha está ali ou não. Ele manda atirar e o Homem-Aranha que quiser que saia da frente, né? É uma polícia aqui que nós vamos ver, uma polícia muito hostil ao Homem-Aranha. Na verdade, é uma polícia muito hostil aos mascarados, né? Aos fantasiados. Eles não concordam muito com a atuação desses vigilantes. E o Homem-Aranha, como é muito atuante, é um desses caras que eles realmente não gostam da presença. O Homem-Aranha vai conseguir prender, né, o Cobra, ele vai entregar o Cobra aos policiais, que mesmo assim acabam tratando ele mal, esse comandante de polícia acaba tratando ele mal, e enquanto está discutindo com o Homem-Aranha ali, colocando a culpa dele, dizendo que não precisa dele para nada, para eles não se meterem no trabalho da polícia, o Cobra foge. E aí o Homem-Aranha tira um maior sarro da cara desse policial, que falou que esse sarro, né, essas palavras do Homem-Aranha não vão ficar por isso mesmo. Olha só, ainda jurou o Homem-Aranha ainda. E aí termina nessa penúltima história aqui, com o Homem-Aranha prendendo o Cobra, mas a polícia dando mole e deixando o Cobra escapar novamente. A nossa última história aqui, nós temos uma capa do John Romita Jr. e do Alan Milgrom. E aí temos aqui roteiros do Danny O'Neill, a arte é do John Romita Jr., e a arte final do Alan Milgrom e de Beth Binger. As cores são do Ben Sam. Nós vamos ver aqui um Homem-Aranha vagando pela cidade, né, vigiando a cidade ali, rondando a cidade, vendo acidentes, tentando ajudar as pessoas. Enquanto isso, né, dentro de um laboratório, né, de física experimental, nós vamos ver um cientista ali trabalhando, né, em uma máquina de aceleração de partículas aqui, né? E aí ele está trabalhando ali, ele está muito empolgado com o serviço dele e ele é baixinho, quase que um anão. E ele tem um irmão que é o faxineiro ali. Olha só, eles são irmãos gêmeos. Um é cientista renomadíssimo que trabalha com esse acelerador de partículas, e o outro é faxineiro, né? E eles acabam nem se dando muito bem por conta disso, por causa dessa diferença toda. E esse que é o cientista, ele é muito ambicioso, querendo, né, se destacar ainda mais, ele vai sozinho ligar essa máquina de acelerador de partículas. Só que vai dar algo errado ali, essa máquina vai acabar dando um problema ali, e ele vai ser atingido por raios, né, por partículas aceleradas ali. O irmão dele vai tentar ajudá-lo ali, e acaba no momento em que eles
são atingidos, eles estão se tocando. E aí surge aqui um personagem chamado Fusão. E o interessante desse personagem chamado Fusão é que ele foi criado por fãs, né? Teve uma Comic Con lá nos Estados Unidos, né? Na época aqui que foi escrita essa história aqui, né? Deixa eu ver, nem sei que ano que foi, deixa eu dar uma olhadinha no ano aqui, ver se eu consigo descobrir. Se eu não conseguir descobrir rápido, eu passo logo a vez. Bom, não consegui. Enfim, setembro, aqui, deixa eu ver o ano, 1980, isso aí, 1980 aqui. E aí essa Comic Con, alguns desses fãs criaram esse personagem, tiveram a ideia de bolar esse personagem. Então, toda a criação, desde a sua origem, foi criada por alguns fãs, né? E aí foi adaptado aqui, né, para essa história aqui e utilizada dentro de uma história do Homem-Aranha. Imagina só você bolar um personagem que vai ser utilizado dentro da história do seu herói favorito. Pô, deve ser muito legal, esses caras devem ter ficado muito felizes e muito satisfeitos, né? E aí nós vamos ver aqui que o Homem-Aranha, né, está visitando aqui a tia da Mary Jane, que ela está hospitalizada junto com a tia May ali, até que ele sente que algo está errado, seu sentido de aranha dispara, e quando ele vai para a rua, ele encontra então o Fusão. O Fusão, ele é um personagem que ele vai absorver energias, né? Tudo que atinge ele vai absorver e vai ficar mais forte, ele vai ficar mais poderoso. O Homem-Aranha tenta atingi-lo e ele é repelido, ou seja, realmente é um inimigo difícil de se enfrentar, mas o Homem-Aranha tenta ali, de todas as formas, vencê-lo, né? E ele só consegue ficar enfraquecido, interessante aqui, que a gente vai ver que após o confronto com o Homem-Aranha, ele desce ao metrô, né? E lá embaixo os dois se separam, os dois irmãos. E quando eles tentam se afastar muito um do outro, eles começam a passar mal, né? Começam a sentir muito mal. E eles percebem que é necessário que eles fiquem juntos. E aí, o irmão, que é o cientista, está prestes a ser atropelado pelo trem do metrô. E aí o cara que é o faxineiro, que é o irmão que é o faxineiro, se joga ali e acaba se fundindo novamente ao irmão, fazendo assim com que o irmão sobreviva a esse choque com o trem do metrô, né? E ele absorve muita energia, ele está muito poderoso, né? Ele vai absorver energia demais e quanto mais poderoso ele ficar, vai ser mais difícil de detê-lo, né? E aí o Homem-Aranha, obviamente, vai haver um novo confronto entre eles ali. O Homem-Aranha, então, percebe que existe uma dupla personalidade dentro desse ser. Ele tenta trabalhar isso de uma forma muito inteligente, né? E a gente percebe também que o irmão, que é o faxineiro, ele não está concordando com tudo isso. O irmão, que é o cientista, ele está adorando. Afinal de contas, ele está ali com poder, ele está ali vivendo o próprio experimento, ou seja, ele não está olhando o experimento acontecer. Ele é o próprio experimento, então ele está adorando isso. Mas o outro irmão, que é faxineiro, não está gostando disso. E ele então tenta se separar de todas as formas desse irmão, e o Homem-Aranha vai aqui ajudar, né? Vai dar uma forcinha para essa separação acontecer. E os dois então vão ser derrotados e vão ser presos, obviamente, mas não ficando muito distantes um do outro, mas não perto o suficiente para se tocarem e se tornarem novamente o Fusão. E assim termina a nossa última história aqui desse encadernado, que tem aqui uma arte aqui do John Romita, aqui em lápis, né? Temos aqui uma propaganda, textos, temos mais essa arte lindíssima aqui, que é do Miller, né? Do Miller e do Frank Miller e do Palmer, né? Belíssima arte aqui, envolvendo também o Klaus Jason. E aqui biografias, né? Biografias do Dennis O'Neil, do John Barney, John Romita Jr., enfim, David Michelini, Jim Mooney, Frank Miller, várias biografias de vários artistas aqui. E assim terminamos o nosso encadernado aqui desse primeiro volume da saga do Homem-Aranha. Pessoal, eu não sei se eu vou continuar, eu acho que é só esse volume aqui que eu vou comprar, o número 1. Eu estou comprando as edições definitivas do Homem-Aranha, acreditando que elas vão chegar a esse ponto aqui e eu vou poder dar continuidade lá nas edições definitivas. Enfim, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá aí, edição 1 da saga do Homem-Aranha. Um grande abraço e fiquem com Deus.